Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos no quadro Palavra em Pauta. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Samuel João e a toda a supervisão das campanhas evangelizadoras da filial em Serra Talhada por nos proporcionar este momento. Vamos à reflexão de hoje? No livro de Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7, dizem: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, o Senhor nos chama a uma caminhada de fé para com Ele e Ele nos garante que guardará os nossos corações e os nossos sentimentos nele. E a palavra de hoje que nós queremos transmitir será sobre confiança. E eu lanço uma pergunta: por que posso confiar no Senhor? Responderemos com pelo menos 3 pontos. Por quê? Primeiramente, porque posso confiar no Senhor? Porque Ele tem o controle de tudo e Ele tem todo o poder. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, Deus diz: Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus sempre fez questão de revelar o que iria acontecer, para nós não acharmos, foi mera coincidência, mas para Ele mostrar que tem o controle de todas as coisas. E o Senhor nos chama a essa caminhada de fé com Ele. E eu acho interessante que o primeiro homem que Deus chamou foi Abraão. Abraão não tinha como nós a Bíblia para nos basearmos e vermos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Abraão simplesmente creu e por isso ele é chamado pai da fé. Abraão sai de uma terra onde ele tinha conforto, onde estava rodeado por sua família e vai para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Deus viu a fé de Abraão e a honrou. E Deus faz uma promessa que através dele faria uma grande descendência. Manda-o olhar para as estrelas do céu, para a areia da praia e ver quão incontável, inumerável seria os seus descendentes. Só que havia um problema na visão humana. Abraão era idoso e a sua esposa Sara também. E ainda, além de ser idosa, Sara era estéril. Mas Deus, para mostrar a Abraão e a nós que as circunstâncias não o controlam, Deus simplesmente abre a madre daquela estéril e lhe dá o privilégio de ter um filho chamado Isaac. Quando Deus fez a promessa, Sara riu e o Senhor faz a pergunta: por acaso haveria alguma impossibilidade para o Senhor? E é interessante que, diante da linhagem da promessa, também havia outras mulheres estéreis. Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril, mas Deus mostra ali novamente o seu poder. Eu não dependo de circunstâncias. Abre a madre de Rebeca. Depois de Rebeca, a nova que agora era estéril, Raquel. E Deus mostra mais uma vez a esposa de Jacó o seu poder e concede a Raquel 2 filhos, Benjamim e José. O nosso Deus estava o tempo todo mostrando: não são as circunstâncias que me param. E quando estava por vir o seu filho Jesus, Deus agora mais uma vez usa a estratégia de chamar idosos e uma estéril. Antes da chegada do menino Jesus, era necessário que viesse um precursor. E Deus chama ali agora um casal, Isabel e Zacarias, ambos idosos. Isabel também estéril. E Deus abre a madre de Isabel e concede João Batista. E agora, para o seu filho, será que ele usaria a mesma tática de abrir a madre de um estéril? Não. Ele agora chama uma jovem e faz com que aquela jovem, sem qualquer contato humano, conceba em seu ventre, por obra e graça do Espírito Santo,
o seu Filho, mostrando a toda a humanidade que para Ele não há impossíveis. Ele tem todo o poder e está no controle de tudo. Porque posso confiar no Senhor? Porque Ele é um Deus de propósitos. O nosso Deus não simplesmente nos criou e nos jogou e disse, se virem. O nosso Deus é um Deus de propósitos. Quando Ele foi chamar Jeremias, Ele disse a Jeremias, Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O apóstolo Paulo também tinha essa convicção. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Era Deus mostrando a esses homens e dando a convicção a eles que eles haviam sido criados para um propósito. E não é diferente conosco. Não é porque Deus apenas trabalhou lá no tempo da Bíblia, no tempo daqueles homens, mas ainda hoje Deus nos cria com um propósito. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Não somos obra do acaso. Seu pai e sua mãe podem até não ter planejado o seu nascimento, mas tenham certeza, Deus já havia planejado o seu nascimento. E Ele nos criou para um propósito específico. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Deus, Ele nos faz trilhar por caminhos que nos levam ao cumprimento do propósito para o qual Ele nos criou. Não é porque nós somos obedientes a Deus que isso vai nos imunizar de passar por momentos ruins, mas muitas vezes esses momentos ruins é Deus nos preparando para o seu propósito. E assim aconteceu com Daniel. Apesar de ser um jovem obediente a Deus, ele foi levado cativo para uma terra distante na Babilônia. Mas era porque este era o propósito de Deus para a vida de Daniel. Deus queria glorificar o seu nome através da vida de Daniel. E assim foi. O nome de Deus foi glorificado na Babilônia. E também Deus honrou a Daniel naquele lugar. Deus queria glorificar o seu nome. E da mesma forma, Deus quer glorificar o seu nome através de nós. Jesus disse, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso Deus é um Deus de propósitos. Porque eu posso confiar no Senhor? Porque Ele é bom. O Salmo 34, verso 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele é um Deus de propósitos e é porque Ele é um Deus bom e Ele é especialista em transformar mal em bem. Foi o que aconteceu ali com José. Os seus irmãos, tramando contra ele, querendo mal para a sua vida, o jogaram na cisterna, depois o venderam, depois José foi parar no Egito, agora estava administrando a casa de Potifar, depois foi injustamente acusado por sua esposa de assédio, agora foi levado para a prisão. E eu fico imaginando que durante todo esse tempo, talvez José tenha se perguntado, o que é que está acontecendo? Parece que apenas coisas ruins acontecem em minha vida, mas isso tudo era Deus o preparando para um propósito maior. E finalmente José chega onde Deus queria que ele chegasse, ao governo do Egito. E quando ele chegou lá, os seus irmãos agora precisavam dele. José os ajuda e quando estava próximo do seu pai morrer, quando seu pai morreu, os irmãos agora ficaram com medo e disseram, agora José vai se vingar de nós. Só que José diz a eles, Gênesis no capítulo 50, versículo 19, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O nosso Deus é especialista em transformar mal em bem.
Talvez você tenha passado por um momento ruim em sua vida e Deus quer transformar esse mal em bem, quer transformar o seu maior momento de angústia em seu testemunho. Deus quer glorificar o nome dele através de uma circunstância ruim, transformando-a em bem. Para finalizar, quero deixar alguns versículos. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Tiago nos garante: nós servimos a um Deus que não muda. Ele é um Deus que constante em nossas vidas. Então, por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele tem o controle de tudo e Ele é poderoso. Ele é um Deus de propósito e Ele é um Deus bom. Que o Senhor continue nos abençoando e complete a mensagem em cada coração. Amém.